A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Queria ler com vocês, né? Uma matéria que tem boas fontes históricas, tá? BBC News, então não é blog do sei do que, Facebook do sei o que. E tem boas fontes históricas. E uma coisa ou outra a gente pode contestar, mas de via de regra está bem de acordo com o que a gente sabe da história, né? O título aqui é uma matéria da BBC News, como celebração pagã na Roma Antiga deu origem à festa de Natal. Então, o Natal ele tem origem pagão, tá? Tem como ir. Aqui tem a imagem, né? Saturnália era um feriado romano destinado a dar boas-vindas ao inverno. Então vamos lá. O Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico praticado em dezenas de países, as raízes de línguas como espanhol, francês, português e até a lógica com que operam os corpos de bombeiros nas cidades. Mas talvez haja um elemento menos conhecido desse legado: a festa de Natal. Em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedouras e reuniões familiares, é difícil ver qualquer vestígio da cultura romana, principalmente porque, por mais de 5 séculos, o Império Romano era um povo que acreditava em múltiplas divindades. A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnália, o rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano. A escolha de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Há quem também, isso daqui é um pouquinho questionável, porque tem gente que faz uns cálculos aí baseado na Páscoa, baseado na linhagem sacerdotal e diz que chega em 25 de dezembro. Bem, vamos ver, né? Isso aqui talvez seja um pouquinho questionável. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel do Cristo como luz do mundo. Então aqui quem diz isso, então, foi Diarmaid McCulloch, professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, no Reino Unido, a BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. Então, é uma fonte fidedigna, né, que diz, né, que tem também, além dessa questão da data, né, tem essa questão de você escolher uma data que estava envolvida em algumas festas, tá? Os costumes festivos e desregrados da Saturnália na mesma época do ano naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. Também por esse período aí vai aparecer o imperador Justiniano, né? O imperador Teodósio, que ele vai colocar a Igreja Católica como igreja oficial do Império Romano, um pouquinho mais para frente aí, né? No ano 400 e pouco você vai ter o Imperador Teodósio, tá? Justiniano ele vai aparecer um pouquinho mais para frente, vai aparecer aqui nessa reportagem aqui, então, mas quem eu tô citando aqui é o Imperador Teodósio, que torna a Igreja Católica a igreja oficial do Estado. Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs, como chegará aos nossos dias? Olha só que interessante. Tem a imagem aqui. Durante a Saturnália havia espécie de inversão de papéis. Homens vestidos de mulheres e senhores vestidos de escravos. Olha só onde o Natal é baseado. Olha só que tipo de festa, né? Saturnália. A Saturnália era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício de inverno no calendário juliano, prevalente no Império Romano na Europa durante séculos, que, curiosamente, era celebrado em 25 de dezembro, né? Olha só que coincidência.
Porém, a festa começava 8 dias antes, 17 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram invertidas. Homens se vestiam de mulheres e senhores se vestiam de escravos. Mas começaram então as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagem, velas eram acesas e presentes eram trocados. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome, e sempre foi caracterizado pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, diz a historiadora Margaret Johnson, da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, na Austrália, perdão, na Austrália. Em entrevista à BBC News Mundo. Johnson enfatiza que a celebração em homenagem a Saturno no início do inverno tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais. Como os dias encurtavam de alguma forma a terra, morria de forma simbólica, era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz, explica Johnson. E como parte dessa tradição de agradar a divindade de outras pessoas, presentes foram introduzidos. Como parte das festividades, historiadores citam o nascimento de Jesus nos meses de março e abril. Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lã, chapéus e até meias, e o faziam entre famílias, enquanto os escravos desfrutavam de tempo livre. Mas a historiadora lembra que, além da festa da Saturnália, os romanos tinham outra celebração importante, o nascimento do Sol Invicto ou não conquistado, Natalis Solis Invicti, que era celebrado todo dia 25 de dezembro, segundo os diversos documentos dos tempos romanos. No almanaque do século IV, o calendário de Philocalus, menciona-se uma celebridade do Invictus em 25 de dezembro, que é provavelmente uma referência ao Sol Invicto, diz Johnson. E é nesse documento que se faz a primeira menção a 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus, acrescenta a historiadora. Dezembro. A verdade é que no fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano. Foi um processo gradual, segundo historiadores, que teve a ver com a hibridização ou amálgama de tradições. Em meados do século, os cristãos já haviam chegado a Roma e começaram a moldar a sociedade do império. À medida que o cristianismo se tornou mais arraigado no mundo romano e a antiga religião politeísta ficou para trás, os cristãos se adaptaram a esses ritos estabelecidos e se tornaram seus, observa Johnson. É muito plausível que tenham escolhido essa festa pela sua relação com o renascimento, mas dessa vez com o renascimento de Cristo, a quem ao mesmo tempo foi confiada a missão de redimir e conduzir a vida eterna, acrescenta. Já no século IV, tudo passou a estar escrito. Entre 320 e 353, o Papa Júlio I fixou a solenidade do Natal em 25 de dezembro, talvez como estratégia para converter os romanos. Então não tem nada de nascimento de Jesus, mas sim tem a ver com festas pagãs, ok? Deus abençoe a todos.